Então, aí o que a gente faz da vida? Analisar comportamento. Comportamento de gente não acontece no vácuo. Não. Geralmente, comportamento de gente acontece no contexto de outras gentes. Certo. Tá. Tem 2 jeitos de analisar comportamento. Molecular e molar. Também Certo. chamado de macro. Você olha as coisas por cima para ter uma visão geral da coisa. Aí a gente tava falando, que você fez o vídeo no seu canal, que as operadoras de planos de saúde, elas têm agido como se elas fossem um cartel. Quer dizer, como se não. Elas estão cartelizadas. Então, elas estão agindo independente da marca. Eu acho isso muito interessante, porque assim, são empresas concorrentes que firmam um acordo, né, para fixar preços, para limitar ofertas, Porque assim eu posso pôr o preço. dividir o mercado, e isso é uma coisa que a gente tem observado, e para reduzir ou eliminar a qualquer concorrência. que não está dentro do cartel. E isso chamou atenção numa conversa que a gente estava tendo aqui, Ana, em que tu disseste assim, eu achei essa análise muito interessante, que foi, não tem bom. Ou se eu digo não agora para fixação de preço que a operadora de saúde está oferecendo, e se eu não aceito os termos, seja eles quais forem, eu quebro de imediato. Sim. Porém, então bora aceitar, né? Então vamos aceitar a redução, vamos adequar, afinal de contas o que eles estão pedindo parece fazer sentido, ou não é tão difícil assim, vou fazer essas adequações. Aí segue teu raciocínio, que eu achei relevante, porque tu disseste, daqui a pouco eles pedem de novo. Sim, porque o objetivo, né, é eliminar este serviço. Este serviço, a prestação de serviços comportamentais de intervenção em aba para pessoas neurodiversas, não é um serviço que interessa para as operadoras que existem. Porque as operadoras que existem, elas existem para serviços, ofertas de atendimentos de saúde que têm fim. Ou porque a pessoa se curou, ou porque houve a cura, né? Ou porque ela morreu. Ou porque ela morreu. Melhor ainda, porque daí ela não dá nenhum prejuízo. A autista não se enquadra em nenhum dos dois. Na verdade, deveria se enquadrar, porque se a gente fizer intervenções comportamentais efetivas, com a intensidade correta, na idade, né, numa janela de desenvolvimento meio limitada, a gente sabe, pelos dados que a gente tem, que a gente tem uma diminuição drástica da duração do tratamento. Então, se eu faço isso tudo certinho, existe uma chance muito grande dessa criança ficar de 4 a 6 anos em tratamento intensivo. Ou em tratamento quase intensivo. E ir saindo aos poucos e, de repente, não precisar mais. Nesse span aí de 6 anos, mais ou menos. Só que aí, saindo desse cenário, a gente encontra uma realidade bem diferente. Total. Dificuldade de diagnóstico nessa janela adequada, dificuldade de acesso a uma intervenção de qualidade nessa janela adequada. Com a intensidade necessária. Não é intensidade de horas. Ou é de horas que a gente está falando. Às vezes é, às vezes não. A intensidade de tratamento necessita de horas, às vezes. Às vezes não. E o que é às vezes sim, às vezes não? Quer dizer que não é uma coisa fixa. Não é as 40 horas que o raio do médico lasca lá na sua... Isso não existe, tá? Existe o que a criança precisa e quanto tempo eu preciso para poder dar para ela o que ela precisa. Pois é. E aí eu acho que costura com as nossas análises, porque o que a gente tem observado? Que antes, lembra que a gente dizia, agora é tal operadora que está fazendo isso. Daqui a 3, 6 meses vai ser tal outra operadora. O que a gente tem observado, de fato, é que as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, é uma ação coordenada. Por isso que a gente fala que eles estão agindo como cartel. Porque eles pararam de ser concorrentes e agora eles são parceirinho. Então, eles dividem o mercado. O que isso quer dizer? Esse pedaço aqui fica com você, esse outro pedaço fica com você. Ou então, nós ficamos com X% do mercado, você fica com X% do mercado, eu não vou lá arrancar seus clientes, você não vem aqui arrancar meus clientes. Vocês já assistiram O Poderoso Chefão?
É isso, É isso. tá? Cartel foi inventado pela máfia que precisava dividir a área urbana entre gangues que eram rivais e que precisavam parar de se matar, porque eu queria dizer que se matar, dar tiro um no outro, não dá lucro. Então, elas ficarem se batendo não dá É lucro. prejuízo. Então vamos cartelizar. Por que chama Uhum. cartel de Medellín? Porque os caras do narcotráfico fizeram isso. Ó, Medellín é seu, a outra cidade é minha, você vende essa droga, eu vendo a outra. Porque assim a gente não precisa ficar se matando. E a gente tem esse acordo Né? esse acordo, né, de gaveta, porque é um acordo de gaveta. Vale lembrar que em muitos países, e o Brasil está incluído Cartel é crime. nesses países em que cartel é uma prática ilegal e enquadrada como crime. Então, e interessante porque tudo são, isso me ocorreu agora, tudo são nuances. Então, uma coisa é o cartel, que é essa prática, que tem essas características que a gente consegue observar claramente acontecendo com as operadoras de saúde. Outra coisa é a relação e a união entre diversas clínicas para fazer frente a essa prática criminosa. Então, é isso que talvez seja difícil de entender, né? E é uma análise profunda, né? Não, eu pensei imediatamente, porque é a narrativa, por exemplo, do capitalismo do estágio atual, né, do late state capitalismo, que qualquer associação entre trabalhadores é ruim. Né? Por quê? Porque tá vendo? É que nem cartel, é que nem... Não, gente, sindicato é. A gente que tá aqui só se fudendo, a gente vai se juntar porque pelo menos a gente consegue ter força política. Então, uma associação, profissionais de aba, profissionais de análise de comportamento, como a ANPAC, por exemplo. Uma associação das empresas de prestação de serviço de aba, né? Que a gente precisa começar a pensar nisso. Essas coisas, elas têm poder político, porque elas ganham representatividade. Então, esta classe está toda unida nesta associação e decidimos tomar esta. Mas isso é feito às claras. Todo mundo sabe quem é associado da associação. A associação faz congresso. É público. É público. Né? E ela vai lá e representa os associados no congresso, no ministério. Né? O cartel é um troço feito por debaixo do pano para poder praticar crime. E isso exige da gente, enquanto analistas do comportamento, e eu vou falar do cenário cultural que a gente está inserida, que é no Brasil, e isso exige da gente um conjunto de habilidades que a gente não está disposto a desenvolver, que é a habilidade de se relacionar politicamente, a habilidade de sentar à mesa com meu inimigo e conseguir conversar com ele e chegar num acordo que seja interessante para a nossa classe, que é o que a gente percebe acontecendo no cartel. Mas hoje o que eu vejo é, mais fulana é concorrente, mais fulana é antiética, mais fulana só quer isso. Essa é, né, dividir para conquistar, é uma estratégia já, né, de milênios e milênios aí. Que é uma prática que as operadoras fazem, que é assim, eu tenho um exemplo, né? Até existe algum movimento ali embrionário das clínicas se juntarem e aí de repente a gente percebe que uma pulou do barco, depois outra pulou do barco, depois outra pulou do barco. Isso é dividir mercado. Porque eu corri primeiro para poder fazer para poder me associar ou atender as demandas dessa operadora de saúde, porque aí eu vou sair à frente, né? Na vantagem, eu estou advogando em benefício próprio nesse momento, só que eu percebo que eu estou caminhando para o afogamento. Os meus colegas vão se afogar agora, mas eu, em breve, também estarei afogado. Mas existe uma miopia, que só está vendo aqui, ó, eu vou correr antes e vou atender a esta demanda que está se abrindo. Porque não tem jeito, o mercado é assim mesmo. Né? Então, aí você tem várias estratégias que o cartel das operadoras está usando, porque, né, como diz a nossa camiseta, o opressor não teria tanta força se não tivesse aliados entre os oprimidos. Né? Então, quando você ou fica neutro,
né? Ou finge que não tá fazendo nada, você tá do lado do cara que tá te ferrando. E se você, né, tá ali querendo passar a perna nos... É literalmente isso. Você tá se aliando Pra passar a ao perna, cartel pra passar a perna nos coleguinha em benefício próprio. achando que você dá conta de pagar por esse rolê. Então, essa pra mim é a miopia. Então, assim, você primeiro tem pouquíssimo autoobservação, né? Você tem pouquíssima habilidade de olhar para o cenário todo, analisar variáveis e prever comportamento, que devia ser uma habilidade básica de um analista do comportamento. Por aí você já tira, e controle. né? Previsão e controle. Tem que, né, ser a habilidade de um cientista comportamental. Se você não sabe fazer isso, você já está dizendo que você é incompetente. E você está olhando, a única coisa que está te guiando aí é o seu benefício próprio, certo? Pois é. E aí isso entra, e interessante que a gente... Isso é um movimento também organizado, que é da gente falar assim, não, elas não estão conversando, é só a fulana. Na verdade, não é nem a operadora, é a gestão local que é assim. É por causa dessa diretoria, é porque nessa diretoria tem um membro. Na hora que você faz isso, você contribui para a solidificação, porque você personifica, né? É a narrativa do lobo solitário, né? Porque o doido lá que jogou a bomba na estátua da justiça, que quicou a bomba de volta pra ele é um lobo solitário, é um cara doido, Agiu que só. tinha problema mental. Enlouqueceu do nada. Enlouqueceu do nada, porque comportamento acontece no vácuo, e agiu de maneira enlouquecida. Então, sozinho. E sozinho. Então, ainda que seja uma ação de um indivíduo, ela acontece em um contexto social. Isso é importante em análise de relações. Por mais que eu, do nada, sozinha, tenha decidido explodir determinado lugar, eu estou do nada agindo em um antecedente, em um contexto. Em um contexto que é social, que é construído socialmente. Então, a gente sabe, qualquer psicólogo, qualquer médico psiquiatra sabe, por exemplo, que entrar em psicose, começar a ter delírios e alucinações é uma característica de determinadas né, doenças mentais que existe num substrato neuronal, físico, Sim. né? Mas o conteúdo do delírio ele é... Por que né, você tá conversando com o ET e não com Nossa Senhora? E o outro lá com a Janis Joplin? E o outro com a Nossa Senhora. Essas coisas são contextuais. São culturalmente construídas. Então, o fato do cara ter escolhido a estátua da justiça, o ministro, né, o Xandão, e aquele lugar, e naquele momento... Com todos os ministros em reunião... No dia 13. Ele já tinha dito que ele odiava o número 13. Né? E justo quando o Coisa Ruim foi indiciado, né? Enfim, vejam, ele não agiu sozinho. Pessoas são várias em coordenação são responsáveis por estabelecer todos esses controles do comportamento dele. E eu acho que um privilégio que a gente tem, Ana, e que a gente compartilha com vocês e convida vocês a ter também, fazer parte também desse privilégio, é que como a gente se relaciona com pessoas de cidades diferentes, estados diferentes, a gente observa uma mesma decisão, uma mesma fala, muitas vezes até um mesmo documento sendo encaminhado de operadoras diferentes, né? Com as mesmas instruções. Com as mesmas instruções e o mesmo movimento. Então, quando você fala, não, isso é porque aqui na minha cidade eles são carniça. Não é. Não, você está dizendo é o lobo solitário. Você está esquecendo o contexto que está controlando isso. E aí eu queria adicionar mais um elemento nessa nossa análise, que é
esses ataques que a análise do comportamento tem recebido. Vamos fazer só Incrivelmente, nesse né, momento. Mas vamos fazer só uma contextualização da análise do comportamento aplicada. A análise do comportamento aplicada, ela se estabeleceu de maneira sólida na nossa sociedade como prestação de serviços terapêuticos, ainda que não se reduza apenas a isso, mas ela ficou conhecida e se expandiu no cenário nacional através do atendimento terapêutico com resultados muito consistentes. É um modelo tão sólido de prestação de serviços e de atuação que mesmo quando ele é feito meia boca, a gente ainda consegue ver resultados. Eu sei que ela vai discordar, mas mesmo quando ele é meia boca... eu vejo o resultado. Poderia estar vendo um universo... Às vezes eu vejo um resultado que é ruim para a pessoa, mas eu estou vendo um resultado. Isso é importante de ser dito também. Eu acho que não é valorar o resultado. Você vê resultado, seja ele... Mas... a efetividade de um procedimento comportamental é a mudança do comportamento. Então, quando ele muda, foi efetivo. Não era o que você queria, mas... Então, para você perceber o poder dessa ferramenta, é por isso que eu gosto de dizer que a gente se acha, nós analistas do comportamento, porque quando a gente faz a coisa seguindo o conhecimento que nos foi fornecido, a gente é. Então, a gente não se acha, a gente é. Se empoderar disso é absolutamente relevante para que você consiga acreditar que você pode fazer frente a esse movimento. Então, quando, de maneira isolada, pessoas ou instrumentos descredibilizam a análise do comportamento, relacionando a prática manicomial, relacionando a adestramento, dizendo que é passeio, né? Dizendo que nada mais é do que fazer tarefa. Ou que é, por exemplo, uma ação colonizadora, ou que é uma prática gringa que quer vir aqui para avançar sobre a nossa cultura. Um modelo que veio de lá e foi enfiado goela abaixo aqui e que aqui não faz sentido, que a gente é quem conhece das nossas dores. Quando a gente compra esse discurso, que também foi arquitetado em outro lugar, a gente está contribuindo para um outro termo. Então, a gente falou para vocês de cartel e agora a gente está falando de outro termo, que é a campanha de desinformação, que também segue um passo a passo específico. É uma das estratégias, né, para que você elimine essa concorrência ou este tipo de serviço que não lhe interessa, porque custa caro e o seu objetivo é ganhar dinheiro. Até porque eu estou oferecendo. Eu abri espaços para oferecer isso. Só que eu quero oferecer uma coisa muito ruim. Eu sei que eu quero oferecer uma coisa muito ruim. Então, mas para a minha coisa não ficar contrastando muito... tem mais essa também. Que é muito ruim, eu tenho que dizer que você também é ruim. Que essa prática não tem necessidade de tantas certificações. Você está entendendo todas as camadas? Não é a análise do comportamento aplicada, não é o padrão ouro para o atendimento e melhoria da qualidade de vida de pessoas neurodiversas, mas sim os centros integrados de multiterapias de autismo. Esses é que são top. Ninguém nunca, em pesquisa nenhuma, em 50 anos de pesquisa sobre tratamento de sintomas de autismo, disse isso, tá, minha gente? Inclusive, muito pelo contrário, as pesquisas mostram que tratamento eclético piora o quadro. Mas, enfim, este é outro assunto. Vamos voltar lá. E aí, para que os centros multiterapias integrados de especialidades de autismo sejam, né, essa coisa toda, eu preciso dizer que a aba é muito ruim. Porque é aquela história, porque se tu vier bater de frente aqui, nego, não existe. E se eu dentro da ciência, como você dizer isso? E se eu tenho
segurança no conhecimento que eu atuo, eu consigo contra-argumentar. O que faz parte de uma campanha de desinformação é espalhamento das informações falsas rapidamente, que Rapidamente, a gente com sabe. aquele, como é que chama? Com aquele Tom vernizinho de verdade. Exato, porque de fato existem lugares, mas a gente não pode se prender a isso. Então, o espalhamento dessa informação é rápida. Quando um documento sai de um lugar, todos os analistas do comportamento, famílias, profissionais, todo mundo sabe, todo mundo no Brasil pega. Então, isso é rápido, que é espalhado. O objetivo é descredibilizar. Existe uma coordenação estratégica na disseminação de informações falsas. Então, é muito importante que a gente consiga fazer essas análises ou prestar atenção nesses vídeos. Estou me sentindo Átila agora na época do Covid, porque eu vou mirar alto. Que é assim, a gente está aqui trazendo para vocês um cenário. Eu gostaria de estar falando isso? Não gostaria. Eu gostaria de estar me debruçando. Aí lá vem elas de novo falar que a operadora que é a grande porque vilã elas da vivem, ponto. Né? Porque a gente não consegue ver diferente. Porque eu tenho um compromisso. No dia que eu ver diferente, eu venho aqui. Vou dizer, olha, vamos riscar aquilo que eu tinha falado. Porque se tem uma coisa que eu não faço questão de defender, é uma afirmação que eu fiz, porque eu falei, agora eu vou ter que manter isso para sempre. Não. Eu defendo a minha possibilidade de mudança, de opinião. Só que a gente não consegue ver isso, né? A gente é cientista, a gente, né, age baseado em evidências, em dados produzidos sistematicamente, né? Então, o que a gente tem de dado produzido sistematicamente? A gente tem uma coordenação de movimentos, né? Para quebrar o mercado, para quebrar o mercado, para dividir. dividir. A gente tem a coordenação desses movimentos com ações de determinados grupos, né? Por exemplo, lá o dossiê da maldade. São determinados grupos que vão agir, porque eles é que estão muito preocupados com a situação manicomial, né? Com as pobres criancinhas autistas, e foram lá entregar para a ministra aquele dossiê. Não tem nada a ver com o fato disso ter acontecido exatamente no momento em que coordenadamente o cartel das operadoras começa a quebrar e encerrar todos os contratos de prestação de serviço, seja credenciamento, seja liminar, seja o que for. Tudo cai. Cai tudo. Principalmente, quem que caiu primeiro? Foram os ruins? Não. Quem caiu primeiro foram os bons. Foram os bons. São sempre os primeiros a serem eliminados. Mas é por isso que é importante a campanha de desinformação. Sim, sim. Né? E entenda que agora entraram, vou usar o mesmo discurso que é usado por eles, e agora percebam, entraram outros players na jogada. Não são só as operadoras, agora tem determinadas associações e grupos e determinados setores do governo. Instituições oficiais, cargos oficiais. Mas, Lide, se tá todo mundo dizendo que a análise do comportamento aplicada é ruim, será que talvez não seja ruim? Porque todo mundo diz que o comunismo é o fim do mundo também. Então, na verdade, isso todo mundo diz que a gente se unir e fazer um sindicato é péssimo para a economia, não vai quebrar o mercado. Porque todo mundo diz também que, veja bem, esse negócio de que agora tudo é TDAH, tudo é depressão, não tá meio exagerado isso agora também? Não é modinha? Por que será que o grande boom dos diagnósticos de TDAH foram em mulheres adultas? E agora TDAH é ruim. Virou modinha, esse negócio de diagnóstico tá errado. Porque mais mulheres foram diagnosticadas. E elas estão tomando posse da vida delas, né? Nossa, isso aconteceu comigo nitidamente. Então vejam, a gente vê é a mesma dinâmica, né? É o mesmo mecanismo, são os mesmos... Em diversas esferas, em diversos
contextos. Porque é a lei do comportamento, né? Você tem que criar um contexto que controle um comportamento que vai ter uma determinada consequência Condição que o mantém, que o mantém. né? Porque Né? a gente, nesse momento, está sendo absolutamente controlada por esses agentes Uhum. de controle, não tem como dizer Não, diferente, são agentes de controle. em sua esmagadora maioria do sexo masculino. Então, vejam que a gente vai adicionando camadas. São mulheres subdiagnosticadas, com um perfil voltado para o assistencialismo, que também é uma questão de gênero. Né? Mulher não contra-argumenta. No máximo, a gente fala uma vez que discordou. A próxima vez é melhor não. Né? Porque eu vou incomodar. Porque se você falar 3, é a doida. É louca, ela é louca. Porque, não para de falar disso. Aquela menina tem probleminha. Né? E Você aí? não acha que ela tá recalcada porque a empresa dela faliu? Ela fala porque, na verdade, ela não conseguiu manter a clínica É, dela. porque Né? você vive num mundo de Bob, você quer que as coisas tudo seja assim, né? Comunista, socialista. Vai pra Cuba, amiga. Vai pra Cuba, porque aqui no Brasil a realidade é diferente. A realidade aqui é outra, você que não tá em contato com a realidade, porque aparentemente a física funciona diferente abaixo do Equador. As pessoas não têm noção do que elas falam. E aí eu quero acrescentar mais um conjunto de dados para nossa análise. Um é uma pesquisa do Serasa Experian, falando que aumentou de 2022 para 2023, então ainda não saiu a de 2024, mas de 2022 para 2023 aumentou em mais ou menos 70% o número de judicialização, de abertura de falências de empresa, entendeu? Isso, falei. Então, processos. Ai, tem um me nome fugiu disso. o nome específico disso. De falência. Então, abriu em 70% e a maioria, 970 e alguma coisa, tá lá na minha legenda do Instagram, dado certinho no último vídeo sobre o mercado de aba, falando que a maioria, 900 e tantas pessoas, são micro e pequenas empresas. Sim. Aí o Sebrae vem com dado de 2023 da taxa de mortalidade das empresas em até 5 anos, 21, alguma coisa por cento são microempreendedores e 17, alguma coisa por cento são dos pequenos negócios. A maioria esmagadora dos micro e pequenos empresários são mulheres. As clínicas aba, em sua grande maioria, estão onde? Pequenas empresas ou microempreendimentos. Sim. Então, a gente precisa... Porque é da natureza do bicho, tá? É da natureza do bicho. Não tem como atender em grande escala. Porque é uma coisa que você precisa monitorar diretamente. Isso. Tem que monitorar diretamente. Se você tem que monitorar diretamente, você não pode replicar aquilo além da sua capacidade de monitoramento. Não dá para fazer por atacado. Não dá para fazer por atacado. 4 unidades em 5 cidades com 820 crianças atendidas? Desconfio. Então, quem está monitorando tudo isso? Então, eu acho que a gente conseguir olhar para isso e colocar o dedo nessa ferida e identificar que mais de 70% das clínicas aba abertas no Brasil hoje não sobreviverão. Talvez no próximo ano e nos próximos anos. Eu acho que no próximo semestre, até agosto de 2025, a gente vai ver uma diminuição drástica, gigante. Pelo menos metade. Se não mais. Vai ser eliminada do mercado. E se você está investindo o seu tempo em assistir esse vídeo, você precisa começar a discutir com seus pares, com as instituições onde você estuda, com as consultorias ou supervisões que você faz. Você precisa inovar. Inove. O que você pode fazer para sair dessa trama, dessa teia? Sim. Então, não adianta, eu bato muito nisso, Ana. Tenho respostas não, gente.
dizer assim, então tá aqui, pega que vai, tá pronto, vai lá que você... Se eu tivesse, Se eu tava fosse fazendo... fácil, assim a gente não tava nessa merda. Eu tava fazendo pra mim, eu tava exatamente, eu ficando né, rica. Ana? Lógico. Então a gente não tem resposta, mas a gente tá identificando. A gente falava vai dar errado, agora a gente tá dizendo está dando errado, vai ficar pior. Então, será mesmo que tudo que uma pessoa neurodivergente precisa é de atendimento Clínico? clínico? Não. Será que não existem outras esferas da vida dessa pessoa que podem ser cobertas e que o conhecimento em análise do comportamento pode ser frutífero? Eu costumava achar de uma arrogância sem tamanho. Não lembro quem falava isso, mas eu ouvi da boca de uns peixe grande em congressos de análise de comportamento no Brasil que aonde existe comportamento, aonde existem pessoas se comportando, existe espaço. a necessidade de um analista do comportamento. Eu achava isso de uma megalomania sem tamanho. Mas pensando bem, Não quem é mais não. lida com o comportamento humano além da gente? Né? Ninguém, né? Então eu acho que talvez seja, né, verdade. Talvez a gente também precise ensinar análise de comportamento pro povão, para eles lidar com o próprio comportamento. Mas esse é um estágio 2 da nossa dominação mundial. Mas você conseguir olhar sem pré-regras, pré-conceitos, pré-nada. Olha para quem você entende que precisa do seu serviço e identifique o que mais essa pessoa precisa. Porque eu mudo de pergunta pra nome. elas, as pessoas costumam saber o que elas nesse querem e o sentido. que elas precisam. Que é identificar a dor do cliente, você pergunta direto para ele, né? Mas eu mudo de nome. Tá aqui meu compromisso, eu mudo de nome. Se só existir o atendimento terapêutico ABA via operadora de saúde para auxiliar. Então você não precisa mudar de nome porque a gente já tem gente fazendo isso. Não. Né? Mas tipo assim, mas tem esse ações... é o mais importante. Isso é o de verdade. Olha, eu comecei a criar um ranço de um aba de verdade. Aba de verdade, né? Criei uma. É igual outra estratégia de desinformação é você sequestrar os termos que são usados para descrever alguma coisa e relacionar eles em outras redes de significado. Perfeito. Então, foi tão... aba de verdade, eu faço aba de verdade. Saiu de tanta boca ruim que a gente criou ranço. Porque a gente não gosta de aba de verdade? Não, porque a gente não gosta das pessoas que usam esse termo. Prática humanizada compassiva. Né? Que virou outra. Então, são esses termos que são sequestrados. Enfim, a gente precisa entender que nós estamos num cenário de guerra, que existem, sim, lados que são coordenados e que você precisa ser capaz de atuar em prol da análise do seu próprio sistema. Sim. Né? Você precisa ser capaz de analisar o seu próprio sistema. Tem que olhar para fora, para de olhar para o seu umbigo. Né? Precisa fazer um certo exercício também de grounding. Vou fazer uns grounding na vida, porque comigo vai ser diferente, eu sou mais esperto. Se é isso mesmo que você quer, assume que é isso que você quer. O que me incomoda é, estou aqui para ser amiga compassiva e estou pensando na cultura brasileira e na importância que tem a decolonização do saber e yada, aba de verdade. Quando, na verdade, o que você quer é 8 unidades em 6 cidades diferentes, atendendo 1.200 crianças a preço de banana para você encher o rabo de dinheiro. E quem que vai sobreviver a essa ceifa que vai acontecer? Quem que sobrevive num mercado quando ele passa por uma grande poda? Porque a gente está passando por essa grande poda. Quanto tempo ela vai durar? O que vai ficar depois? A gente não tem como dizer, mas a gente tem como dizer que quem sobra, não a quantidade, mas quem permanece não é quem sobra. Quem permanece, quem resiste, é quem de fato consegue comprovar entrega.
comprovar entrega, entregar o que é realmente aquilo que é necessário, que vai de fato melhorar a vida da pessoa, que vai de fato fazer com que ela, né, tenha autonomia, com que a família dela consiga pagar Isso pelo, não se restringe pelo que ela só precisa, ao tratamento. né? Então, tem que ser efetivo, sustentável e tem que ser focado naquilo, né, que é de fato a necessidade da pessoa. E não aquilo que os outros acham que é ou que alguém disse que é a necessidade da pessoa. Ou que vai ser uma carga horária que vai me beneficiar financeiramente. Uhum. Então, se você consegue cumprir esses critérios de negócio, tira isso do autista, pega essa mesma receita, leva para sua loja, leva para sua marmitaria, e se você consegue entregar de fato o que o outro precisa, Uhum. né? De modo que ele consiga pagar, e que ele consiga enxergar, que né? aquilo é o que ele Olhar, precisa, enxergar. que é aquilo que ele quer. Então, se você consegue fazer isso e ainda consegue fazer um temperinho adicional, que é de tratar essa pessoa com respeito, civilidade e ética, Né? realmente você não vai fechar. Você pode diminuir o seu tamanho, mas você não vai fechar. É isso. E aí decide o que você quer. Você quer ser feliz ou você quer ganhar dinheiro? No capitalismo, as duas coisas. Não esqueça que nós estamos, né, no late state capitalismo. Beijo. Tchau. Beijo. E aí agora a gente descobre que não gravou nada.